Que bom estarmos juntos mais essa noite. Há algumas tentativas de cercearem a liberdade de opinião, mas pelo menos nós aqui estamos para cultuar o nosso Deus. E hoje eu quero olhar com você e compartilhar com você um texto do livro de Eclesiastes. Você já deve ter lido algum texto do livro de Eclesiastes, ou pelo menos você já deve ter ouvido falar de algum. Por exemplo, aquele: lembra-te, jovem, do teu Criador no dia da tua mocidade. Isso aí é um texto aqui do livro de Eclesiastes. Agora, eu não sei se você sabia, mas a palavra, o nome Eclesiastes, é traduzido de uma palavra hebraica que significa aquele que convoca a assembleia, ou simplesmente o pregador. E inclusive muitas Bíblias, nós observamos a menção, a respeito do pregador, o pregador, no livro de Eclesiastes, principalmente nas traduções mais antigas, que nós temos ainda até hoje, como a João Ferreira de Almeida. Agora, o que é interessante é que no livro de Eclesiastes, quando você está lendo, você fica até às vezes um pouco confuso, porque o autor, que nós sabemos muito bem quem é, Salomão, ele faz esse papel de pregador. Ele apresenta os dilemas desta vida. E os dilemas que eram muito comuns naquela sociedade, na sociedade daquela época. E alguns dilemas que são até o dia de hoje. Como: por que estamos aqui? O que acontece depois desta vida? Para onde eu vou? De onde eu vim? Esses são dilemas que são muito comuns na sociedade. E quando você olha o livro de Eclesiastes, Salomão, com toda a sabedoria que Deus deu a ele apresenta alguns desses dilemas. Como, por exemplo, nos 2 primeiros capítulos, que ele fala que várias tentativas de encontrar o significado, o propósito dessa vida. Ele fala: busquei nos prazeres, busquei na simplicidade, busquei nas grandes realizações, que foram grandes obras. E ele conclui: tudo é vaidade. Porque não eram nessas atividades, não eram naquelas realizações que estava o grande significado, segredo de viver bem. E ele apresenta, por exemplo, que o dilema de sempre: por que alguns sofrem e outros não? Porque tem aquelas pessoas que vivem nas condições mais precárias e outras não. E é interessante que apenas no último capítulo, que é no capítulo 12, que é esse trecho, um trecho do último capítulo que eu quero compartilhar com você, que nós vamos observar Salomão falando a respeito do sentido, do que de fato é importante nessa vida. Olhe comigo, abra a sua Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 8. Eu estou lendo aqui na nova versão internacional. Ele diz assim: tudo sem sentido. Se você está com uma versão mais antiga, João Ferreira de Almeida diz: tudo é vaidade. Mas na minha diz: tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Olha que interessante. Agora ele começa a caminhar para a conclusão do livro. E Salomão foi um homem que experimentou de tudo.
Salomão tinha tudo o que queria. Salomão teve fama ao ponto de pessoas dos lugares mais distantes de Israel irem até Jerusalém apenas para ter o privilégio de conhecê-lo face a face, como a rainha de Sabá. Salomão, ele tinha várias mulheres. É interessante que ele buscou, de alguma forma, a satisfação tão almejada da vida. E ele então começa a caminhar para a conclusão, dizendo: ó, tudo sem sentido. Na versão João Ferreira, tudo vaidade, diz o pregador. Nada faz sentido, tudo é vaidade. Versículo 9: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou e examinou e colecionou muitos provérbios. Quando a gente lê lá no livro de Reis, o servo de Ezequias diz que eram 3.000 provérbios compilados por Salomão. Aqui nas Escrituras, no livro de Provérbios, nós temos 1.000 provérbios compilados por Salomão. Salomão era um homem que não apenas teve muita riqueza, também ele tinha uma inteligência além do normal, muito acima da média, uma sabedoria muito acima da média. Mas mesmo assim, com toda a inteligência, toda a sabedoria, tudo que Deus deu a ele, nós entendemos e claramente podemos afirmar que ele experimentou buscar alegria fora dos caminhos de Deus. É interessante que por isso que ele traz essa conclusão, que nós estamos caminhando para ela. Ele experimentou tanto as coisas boas quanto as ruins, tanto seguindo os mandamentos de Deus, como andando afastado deles. No versículo 11, versículo 12, diz assim: versículo 10, eu não li o 10. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem afiados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros. Estudar demais deixa exausto o corpo. Versículo 13. Aqui é a conclusão de tudo que ele falou no livro de Eclesiastes. Agora que já ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Se você fosse ler apenas o último capítulo, os últimos versículos do livro de Eclesiastes, você pegaria toda a essência do livro, porque ele fala o que não deve faltar para mim e para você. O que não deve faltar em nossas vidas. Nós somos pessoas diferentes, nós temos hábitos diferentes, nós somos provenientes de culturas dentro de casa, de lares diferentes, nós temos gostos diferentes, nós temos estilos diferentes. Talvez tem lugares que você gosta de estar, que para você é legal, que não necessariamente é pecado, mas que eu já não gosto tanto, e vice-versa. Talvez você é uma pessoa que procura ali aqueles ambientes quietos,
Ou outros já procuram coisas mais agitadas, independente de qualquer coisa. Existem aqueles fatores que são essenciais na nossa vida. E é isso que ele fala aqui. E o primeiro que ele nos diz, que não pode faltar na minha e na sua vida, é o temor a Deus. É o temor a Deus. É interessante que depois de Salomão analisar tudo, depois dele buscar a felicidade através de vários meios diferentes, prazeres, grandes realizações, e ele vai nos concluindo exatamente que tudo aquilo não faz sentido, mas que existem algumas coisas importantíssimas, e o temer a Deus é a primeira delas. O temor ao Senhor é a primeira delas. No capítulo 1 de Provérbios, versículo 7, o mesmo Salomão diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O grande problema é que nós, como sociedade, nós buscamos a felicidade como objetivo. E essa felicidade, a qualquer custa, de qualquer jeito, tentando das nossas próprias forças, do nosso próprio entendimento, não nos traz felicidades. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós aprendemos que a felicidade é o resultado do temor ao Senhor. A felicidade, ela vem como resultado daquilo que nós traçamos nas nossas vidas, dos nossos passos, caminhando corretamente. A felicidade será o resultado de uma vida temente a Deus, que está querendo minuciosamente trilhar os passos na vontade do Salvador. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós observamos que uma geração está sendo formada que não teme ao Senhor, sem temor a Deus. Eu não sei o que esperar das gerações futuras. Quando nós observamos o lema midiático, o que importa é ser feliz. Não importa o que aconteça, não importa o que digam, não importa as tradições, não importa os valores, o que importa é ser feliz. Mas essa é uma mentira do diabo. Porque eu volto a repetir, a felicidade é o resultado de uma vida temente a Deus. A felicidade, ela não pode ser buscada como um objetivo, ela será uma consequência. A felicidade plena, que é você viver bem, independente do que aconteça de um lado ou de outro ao redor da sua vida. Mas quando a gente olha, parece que o temor está faltando porque já não há mais respeito. Já não há mais respeito. Parece que a sociedade, um grande bem que é importantíssimo na formação do indivíduo é o respeito, e já não há mais respeito. Dentro de casa, uma coisa tão legal que acontecia na minha infância, e até hoje eu percebo que os meus irmãos cultivam com os filhos deles, chegar ali, pede a bênção do teu tio, pede a bênção da mãe, pede a bênção da avó, pede a bênção do avô. Eu acho isso legal, porque isso acaba passando a importância do respeito no nosso meio social. E a falta desse respeito, eu pessoalmente atribuo a questão da falta do temor ao Senhor. Às vezes, quando a gente pensa na palavra temor, alguns teólogos, de uma forma muito bonita, falam que temor significa respeito. Também.
Mas quando nós olhamos o temor, quem teme a Deus, teme por ter medo das consequências da mão de Deus pelas escolhas erradas desta vida. Eu temo a Deus, eu estou aqui porque eu sei que Deus colocou uma missão nas minhas mãos. E que se eu não cumprir essa missão, eu vou ter consequências nesta vida. Meus olhos estão para minha esposa, como da mesma forma que casamos há mais de 20 anos atrás, porque o temor de Deus, o temor a Deus está no meu coração, e eu sei que se os meus olhos se voltarem para outra, eu vou ter uma mão de Deus pesando sobre a minha vida. Mas simplesmente a banalização, essa falta de respeito, é dentro de casa, o adolescente chamando o pai de velho, ei velho, coroa. Se você quer formar filhos tementes a Deus, ensine-os a respeitar as pessoas. Ensine-os a respeitar as pessoas. Na minha infância, era tão forte a palavra do meu pai e da minha mãe, que bastava olhar. Bastava olhar. Quando olhava meu amigo, eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa. E se eu não agisse, eu apanhava. Minha mãe, Andinho. Eu estava com visita, né? Andinho, sempre eu fui Andão. O meu irmão dizia, mãe, Andinho não, isso é Andão, olha o tamanho dele, não é? Andinho, depois eu volto, tá, mãe? Não entendi o recado. Hoje, você fala com o menino, Júnior, tá nem aí, tá no celular. Júnior, vem ajudar aqui. Vai não. Se eu fizesse isso, era morte. O negócio era sério. O negócio pegava, meu irmão. Minha mãe tinha uma mão leve, para não dizer o contrário. É esse temor que nós precisamos colocar dentro dos nossos lares e não podemos permitir deixar com que os de fora, os que estão sendo influenciados por planos malignos, venham nos privar de colocar o que achamos certo e tirar o que achamos errado de dentro das nossas famílias. Não. Forme o temor ao Senhor no seu filho. Na minha infância, se eu tivesse alguma reclamação de um professor, o quê, meu irmão? Não queria nem imaginar. Para você ter uma ideia, eu tinha tanto terror com isso, que toda vez que meu pai e minha mãe chegavam na escola, a professora perguntava, ele é tão comportado em casa como é na escola? Aí meu pai dizia, não é não. E eu lá com aquela cara de anjo. Mas era um medo, porque se o professor chegasse, olha, seu Adail tem uma reclamação, o couro pegava, meu amigo, o negócio era feio. Era feio. Hoje, se o professor mandar uma reclamação no caderno, lá no bilhete, na agenda da criança, pai, gostaria que o senhor viesse aqui, que o seu filho aprontou. Pronto, pô, já vai armado, de um lado e de outro. O que é que foi aqui que aconteceu? Um problema com meu filho, o pai galeroso. Já vai lá, né? O que aconteceu aí, professora? Pode deixar, filho, comigo que eu resolvo. Não, ensine a sua criança a ter respeito pelas pessoas, porque como consequência ela vai desenvolver temor ao Senhor. Vai desenvolver temor ao Senhor. Eu achava legal o meu amigo pastor Bob. Eu fui pastor de adolescente da filha dele. Hoje ela me ama. Mas quando ela tinha 12 anos, ela me odiava.
E quando ela foi falar mal para o pai dela, que era o pastor, meu pastor inclusive na época, falar mal de mim, o pai dela disse: olha, hoje eu vou ensinar você a respeitar suas autoridades. E essa foi a última surra que ele deu na filha dele de 12 anos de idade. Ensinar a respeitar as autoridades que Deus colocou na vida dela. Mas se fosse outro pai, outra mãe: minha filha, vem cá, pode deixar que eu vou falar com ele, pode deixar. Não, ensine o respeito. Isso é importante. Ensine o respeito. Ensine o respeito pelos mais velhos. Eu apanhei só uma vez do meu avô. Uma vez. Eu, gaiato, 10 anos de idade. Aí a minha tia resolve chamar outra tia. Estava minha tia, 2 tias conversando, minha mãe e meu avô por perto. E eu lá de gaiato. Aí a minha tia chama outra de perua. Não é que eu achei aquilo engraçado? Eu resolvi fazer o mesmo. Eu, perua! Meu amigo, do nada um OVNI, parece que era um OVNI, que eu fiquei tonto. Era a mãozada do meu avô que eu estava pegando. E a minha mãe do lado. E eu olhei para a mamãe: mamãe, vou apanhar mais ainda. Se fosse outra mãe: papai, o filho é meu, eu que bato. Depois não sabe por que o cara está galeroso, preso nas drogas, enfiado em confusão. Nós precisamos ensinar esse temor a Deus. É importantíssimo. Eu achei muito legal, uma mãe conversando com essa semana comigo, a criança dela, né? Disse: pastor, ele comprou uma medalha aí, uma medalha, né, que vinha uma munição, como se fosse medalha num cordão. Aí ele disse: o que o pastor vai achar se ver isso? Aí a mãe dele disse: o que Deus está achando de você por ver isso em você? Porque o pastor não viu, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. Isso é desenvolver um coração temente a Deus no coração do seu filho. Isso é importantíssimo, nós desenvolvermos o temor do Senhor. E é importante isso, nós colocarmos o temor do Senhor. Uma coisa muito importante: a igreja de Deus é uma bênção para as famílias. Mas a igreja de Deus não substitui o papel do pai e da mãe na família. Não substitui, porque a igreja de Deus está aqui, é fim de semana que o seu filho está aqui, e aqui nós temos programações, a gente inventa coisa para ocupar a vida do seu filho, inventa atividades para ocupar a mente dos adolescentes, dos jovens, mas quem está em casa, vendo o que se passa no celular, o que está vendo no computador, o que está vendo no notebook, ali, naquele tablet, é você. É você. É um desafio criarmos filhos tementes a Deus no dia de hoje. Mas é possível. É possível. Mas é interessante que aqui na conclusão que eu li para você, que o pregador, que Salomão diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus. E segundo, e guarde os seus mandamentos. Segundo ponto, zelo aos mandamentos de Deus. Zelo aos mandamentos de Deus. Olha, o norte está aqui. Toda bússola aponta para o norte. Eis aqui o norte de nossas vidas. Você está precisando de direção? Está precisando de direção? Está aqui a direção que você precisa. Aqui fala. Você está com problema na família e precisa dizer: aqui fala sobre família, aqui fala sobre educação de filho, aqui fala sobre sexualidade, aqui fala sobre tudo o que você precisa. Podem tirar a Bíblia das escolas públicas como estão fazendo.
das bibliotecas públicas, como já fizeram. Podem, não tem problema, mas não vão nos privar de ter acesso à mesma. Mesmo que um dia façam como já fizeram no passado. Confiscaram as Escrituras. Já tentaram fazer isso e fizeram isso, confiscaram as Escrituras, mas nunca vão conseguir arrancá-la dos nossos corações. Aqui está, tudo o que precisamos para essa vida está aqui em nossas mãos. Não vamos inventar roda. Toda a orientação que você precisa para a sua família está aqui, para a sua vida profissional está aqui, para a sua vida amorosa está aqui. Jovens, essa palavra ela fala a respeito de sexualidade. Sabe por quê? Que nós temos uma infestação de doenças sexualmente transmitidas. Sabe por quê? Porque a sociedade virou as costas para aquilo que diz na palavra. É careta. É quadrado. Olha o resultado. Está aí o resultado. É interessante que há doenças transmitidas sexualmente que não tem cura. E não é apenas a AIDS. O HPV. Herpes. E a sociedade amazonense está infestada com HPV. Não funciona. Virar as costas para o que a palavra de Deus diz não funciona. Deixa eu dizer para você uma coisa muito importante. Deus não está chamando perfeitos para começarem uma caminhada. Deus está chamando pessoas com dificuldades, pessoas que tiveram problemas, pessoas que são falhas, pecadoras, para começar uma nova vida. Mas uma nova vida onde Ele pauta a verdade, onde Ele passa o caminho, onde Ele mostra os caminhos, os passos a serem trilhados. Jovens, Deus fala sobre sensualidade nessa palavra. Deus fala, não defraude o seu próximo, lá no livro de 1 Tessalonicenses. Sabe o que está dizendo com isso? A sensualidade. Nós nos transformamos numa sociedade sensual. Sensual. As roupas que as meninas usam, Jesus amado, às vezes é tão curtinho que tem que andar assim, senão aparece o fundo. Não dá para subir nem na escada do ônibus, tão apertado que está. Nós precisamos ter cuidado. Olha, pais, esteja atento, esteja de olho. Sempre eu falo para o jovem dessa igreja. Sabe quando que eu me apaixonei pela minha esposa? Nós começamos a namorar em 15 de novembro de 1998. Aniversário de namoro agora, dia 15, viu? No acampamento. E um dia, a mãe dela me chama lá. Ela já tinha visto que eu era um bom partido. A mãe. Ofereceu um bom marido para a filha. Irmão, a Janaína está doente. Vamos orar por ela. Vamos. Mas vamos lá no quarto. Aí ela, minha filha, vou trazer aqui o irmão Anderson para orar. Quando eu entro no quarto, eu parecia que eu estava vendo um leão. Cabelo todo desarrumado. A juba. Acho que ela nunca imaginava que eu ia entrar ali. Naquele dia que eu orei por ela, eu comecei a ver que eu podia namorar com aquela menina. E por que eu digo isso para você? Você quer um homem de Deus? Você quer um homem temente a Deus na sua vida? Você não vai atrair homem temente a Deus com uma roupa curta demais. Não. Você não vai atrair um homem de Deus mostrando as suas partes.
Você atrai piranho, que é o contrário de piranha. Esse você atrai. Você atrai aquele que só quer tirar uma casca. E Deus fala a respeito disso. Ele fala: jovens, mesmo diante de um mundo perdido, mesmo que tenham acontecido coisas erradas no passado, uma vez que você conhece a Cristo, se guarde para o seu casamento. Mas pastor, já fiz tanta coisa errada. Deus é infinito em misericórdia, e Ele dá para você a chance de recomeçar sempre que você quiser. Hoje pode ser o recomeço. Hoje pode ser o recomeço. Não importa o que ficou para trás. É uma nova vida. Mesmo que você falhou na caminhada, Ele passa uma borracha. O importante é termos nos corações o desejo de fazer o que é certo, fazer o que é correto, o que agrada a Deus. E isso é guardar a palavra, é nós decidirmos minuciosamente obedecermos a palavra de Deus. A igreja só vai resistir nesses dias maus, se tiver o temor ao Senhor e a obediência minuciosa à palavra. Senão não vai sucumbir. Aqui também Deus fala aos solteirões e viúvos. As mesmas responsabilidades, o mesmo comprometimento que Ele pede do jovem, que é de você. Pastor, é difícil, então case. A gente realiza amanhã se você quiser. Até que a morte os separe. Se vier comigo, pastor, eu me arrependi. Nós vamos fazer oração do divórcio. Senhor, leva. Porque até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Mas não dá para ficar brincando, não dá. Maridos e esposas, aqui também Deus fala sobre relacionamento conjugal. E olha que é interessante. Ele diz para os homens: ame essa mulher. Homens, procure sua esposa aí, perto de você. Olha que Deus diz: ame essa mulher como Cristo amou a igreja. É isso mesmo. Pastor, o senhor não conhece ela, nem quero conhecer. O problema é teu, não é meu. Ame. Ame essa mulher como Cristo amou a igreja. Mas pastor, Deus não deu uma condição não, ele disse: ame. Pastor, na TPM, ame também. Ame, Deus mandou amar. E ele diz como Cristo amou a igreja, o negócio é sério. Ele diz para as mulheres: sujeite-se ao seu marido. Mulher, olha para o seu marido aí, olhe para ele. Deus quer que você respeite ele como líder da sua família. Dê uma olhadinha para ele, dê uma olhadinha. Mas pastor, ele é tão burro, é o burro mesmo. Deus não diz que aos inteligentes, não. Ele diz ao marido, para o marido. A mulher respeite esse homem. E olha que interessante. Deus trabalha com as necessidades. O homem é tão limitado que fica procurando nos textos bíblicos erros, falhas. Isso é machismo, isso é sexismo. Abestado. Sabe o que é isso aqui? É a essência masculina e feminina. Sabe qual é a essência feminina? Se sentir amada. A mulher, ela quer saber que ela é a rainha do seu coração. Ela, não a sua mãe. Não outra pessoa. Ela é a rainha do seu coração. Então diga isso para sua esposa aí. Procure sua esposa e diga: você é a rainha do meu coração. Jesus é o rei. Jesus é o rei, tá? E quando fala respeite o seu marido, é uma necessidade do homem, pelo menos em casa, ter respeito. Lá no trabalho, tu não presta, faz nada. Mas em casa, quando ele chega da porta, aí está lá: papai. Coitada da criança, nem sabe o que faz. Papai,
E a mulher lá, ô meu amor, pronto. O cara ganhou o dia dele. Ganhou o dia. Mas aí chega em casa, chega o traste. Lá vem, estava tão bom. Aí por isso que ele não quer voltar para casa, quer ficar trabalhando até mais tarde. Deus fala tudo o que precisamos aqui. Jovens, a palavra diz: respeite os seus pais, honre seu pai e a sua mãe, pois este é o primeiro mandamento com promessa. Pais, aqui também fala sobre educação de filhos. É inadmissível. É inadmissível. Esses dias eu perguntei de uma mãe: eu estou sentindo a falta de vocês no culto. O que está acontecendo? Ai, pastor, o Miguelzinho é tão difícil, pastor, que eu não consigo controlar o menino no culto. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Se você não consegue controlar o seu filho, então ele controla você. Se ele controla você hoje, que é criança, imagine daqui a 15, 18 anos, como é que não vai ser? Preste atenção, pais. Os filhos entram no ritmo. Os filhos vão fazer o que nós queremos, não o que eles querem. É o que nós queremos, não o que eles querem. Então você vai trazer para o culto do seu filho, ele vai espernear, não tem problema. Você vai lá fora, você dá, né? Olha, se comporta. Aí você vai no banheiro, olha, você tem liberdade, não tem câmera no banheiro não, tá? Você pode dar uma palmada. Dá uma palmada. Aí você, agora você vai voltar e ficar comportado na igreja. Tá bom. Você vai ter na primeira semana dificuldade, na segunda, terceira, quarta, já está ali. Depois da quarta palmada, um anjo. Mas é inadmissível. Eu disse para aquela irmã: minha irmã, não faça isso. Você precisa ensinar o seu filho a se comportar na igreja de Cristo, na congregação. E é normal que fique agitado, aí você vai ensinar, você que vai fazer, você vai mostrar como é que é. Eu lembro, eu tenho 20 anos de casado, esse ano eu fiz 20 anos de casado com a minha esposa. Eu lembro que era no primeiro ou segundo ano de casado que nós estávamos, talvez terceiro ano de casado. Eu lembro que eu vi um filho de um parente meu, bem próximo. Só faltava o rabo e o chifre no filho dele, porque você imaginava já o rabo e o chifre ali. No passado você já viu o rabo arrastando, porque ele passava deixando rastro. Era terrível, meu Deus do céu. Ao ponto de um menino com 7 anos de idade subir no telhado da casa do meu pai. Não me pergunte como ele fez isso, que nem eu sei. Nem eu sei como ele fez isso. E aí o que ele foi fazer lá? Brincando de gato. Gato no telhado. Aí ele falando, eu vendo o chifre e o rabo. Aí eu peguei e chamei o pai dele para conversar. Aí eu mostrei para o pai dele na palavra de Deus. Olha o que Deus fala, olha, a pior coisa que você pode fazer como pai e mãe é você dizer: pastor, eu só converso com meu filho. Que a besta disse. A criança não tem papo reto. É um papo cabeça. Não existe isso. Sabe por que hoje eu estou aqui com vocês? Porque eu apanhei quando criança. Então talvez eu fosse um bandido. A nossa geração, os que nasceram na década de 70, sabe por que nós estamos aqui? E nós somos as pessoas que somos, porque nós fomos disciplinados por nossos pais. Às vezes alguns exageraram, erraram. Mas não é porque um errou, exagerou, que pronto, isso é um erro. Não, a Bíblia ensina sobre disciplina.
É a Bíblia que fala, não sou eu não. Obedeça. Aí eu peguei um monte de texto de Provérbios e mostrei para aquele canalha, que era o pai da criança. Eu acho que se a criança era o diabo, o pai era o quê? O Satã. Aí eu mostrei um monte de versículos. Meu amigo, vem cá, eu te amo em Cristo Jesus. E porque é da igreja, entendeu? Eu vou te ensinar o que a Bíblia diz. Sabe o que ele me disse? Ah, meu amigo, isso não é para hoje não, isso é para aquele tempo. Hoje é só conversar. Sabe qual é o resultado hoje? O filho é viciado. O pai e a mãe passam vergonha pelas confusões que o filho se envolve e se mete em todos os lugares que ele anda. Por quê? Obedeceu a palavra. Tem uma regra, uma lei da vida que ela se cumpre. A lei da semeadura. O que você plantar, você colhe. E às vezes fica ali onde eu errei. O que você plantar, você colhe. Esse é um fato. Se você quer construir uma família equilibrada, nós somos os responsáveis pela geração futura. E você em casa é responsável por formar essa geração. É temor a Deus e a palavra. Não apenas ensinar isso para os nossos filhos, mas nós mesmos. Não adianta você dizer para o seu filho assim: meu filho vai lá para o clubinho, meu filho vai lá para a igreja, meu filho vai lá para os jovens, meu filho vai lá para os adolescentes, vai lá para a escola dominical. Não basta. Ensino se ensina pelo exemplo. É dizer: vamos comigo, eu vou lhe mostrar. É por aqui. É assim que nós ensinamos. Os exemplos arrastam. E é pelo exemplo que nós fazemos. E é interessante, para finalizar, depois de concluir dizendo: tema a Deus e guarde os mandamentos, pois isso é essencial para o ser humano. O homem, quando fala homem aqui, o homem é o único que não tem exclusividade de gênero. Quando fala homem, está generalizando homens e mulheres. E aí ele conclui, ele ainda dá mais uma deixa e diz no verso 14: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Sabe por que nós vamos temer a Deus e guardar a palavra? Todos nós iremos comparecer diante de Deus. Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Ainda ele diz assim: inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja ruim. Nós vamos prestar contas a Deus. E sabe por que Salomão diz que é o essencial da vida de um ser humano é temer a Deus e guardar a palavra? Porque todos nós, ricos e pobres, novos e velhos, homens e mulheres, asiáticos e americanos, europeus, africanos, todos nós iremos comparecer diante de Deus um dia. E seremos julgados pelo que nós fizemos. Até aquilo que nós colocamos lá debaixo do tapete, ninguém sabe, ninguém nem imagina. Nós seremos julgados pelas coisas boas e pelas coisas más. É o temor a Deus. Deus está chamando você para desenvolver um coração temente a Ele. Essa é a minha grande preocupação e queixa com a acomodação do culto online. Está lá. Nós temos que ter temor a Deus. Não é do nosso jeito, não é com reverência. Eu queria terminar orando por você e pela sua família. Queria que nós terminássemos juntos com uma oração, sentados mesmos. E que nós baixássemos nossas cabeças e que nós possamos sair daqui essa noite decididos em nossos corações a levar para colocar em nossas vidas o temor e a palavra.
em nossas vidas e na vida da nossa família. Então oremos. Pai, eu te louvo, porque Tu és grande. Eu te louvo porque Tu és um Deus tão misericordioso e bondoso. Eu te louvo porque o Senhor permite que a gente recomece quantas vezes for necessário. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor não olha para os erros cometidos, mas o Senhor nos estende as mãos para começarmos uma nova vida. E o Senhor fala a mesma coisa que falou Maria Madalena: vá, não peques mais. Que em nossos corações possam se fazer presente o temor a Ti, Senhor. Que possamos criar os nossos filhos com temor a Ti, mas que este temor eles observem cada um de nós que somos adultos. E que a Tua palavra esteja constantemente sendo observada por cada um de nós. Nos abençoe e nos guarde, nos proteja. Abençoe cada uma dessas famílias que aqui estão. Que essas crianças sejam os futuros adultos desse estado, dessa nação. Abençoe, para que possamos formar bem as próximas gerações. É no nome de Cristo que nós te pedimos. Amém. Amém. Dê uma olhada para a pessoa do seu lado. Deseja assim